Agora sim é para valer, há pouquinho nós estávamos fazendo um teste com o Eduardo Ultramari, mas agora é para valer. Ele deve estar entrando em seguida para nós começarmos a nossa conversa sobre esse case de sucesso chamado Shopping Total. O que é mais interessante nessa jogada é que quando o Shopping Total entrou, começou lá de forma assim absolutamente inovadora, num local que é um patrimônio histórico de Porto Alegre, a antiga cervejaria Brahma, e aí as pessoas resolvem instalar o Shopping Total, neste prédio histórico de Porto Alegre. Oi, Eduardo, boa Olá, noite. tudo bem? Bem contigo? Tudo. Que prazer estar falando com você, Su. Muito, muito. E eu estou gostando muito de ver aquela imagem daquele cavalo atrás ali. Ainda bem que está atrás, né? Não está na frente. Que, que significa aquele cavalo? Uma série de adornos que são com cavalos, e a gente gosta muito de duas figuras, elefantes e cavalos. Eu não tenho É? uma explicação muito clara para isso, mas é uma vinculação bem bacana. O, o que te diz uma foto de cavalo? O que te inspira? Bom, eu imediatamente lembro do meu pai. Meu pai curtia muito cavalos e era ficcionado pela, pelas lidas de cavalos. Então, Uhum. imediatamente me inspira isso. O pai tinha uma égua maravilhosa, que era a Marcela, que era branca, muito semelhante a essa que está nesse quadro aí. Ah, que lindo! Que lindo! De alguma maneira você está acompanhado por ele, né? É, sem dúvida, Que sem dúvida. legal, que legal. Mas eu quero muito saber dessa história. Como é que começa? Primeiro, tu tens uma visão e uma experiência com relação a shopping centers, nacional e internacionalmente falando também. Nos conta um pouquinho a respeito desse mercado, desse grande mercado e das mudanças dos últimos tempos. Bom, primeiro tem que desmistificar essa afirmação, né, de que existem experts em shopping center ou especialistas em shopping center. Shopping center, ao longo do tempo, como ele é um ser vivo, mutante, ele precisa e exige uma dedicação muito especial para a identificação das demandas do consumidor e, principalmente, equilibrar essa relação do lojista e o seu cliente. Então, o processo de shopping center é um aprendizado múltiplo. Envolve o varejo, envolve o entretenimento, envolve a facilidade, a segurança, que são variáveis que compõem o que eu chamo de elementos atrativos. A partir da configuração dos elementos atrativos, o consumidor começa a criar habitualidade, porque ele vislumbra no shopping um espaço que atendam todas as necessidades que ele tem e ele consegue conciliar o entretenimento, o compras, o lazer, a alimentação, nas múltiplas alternativas de um tenant mix. Mas é importante, eu sempre faço questão de mencionar esse processo de especialista, Suzana. Quase uma contrariedade, porque tu tem que reaprender shopping quase que diariamente. E aí vem a pauta, né, a necessidade e a minha vontade de estar permanentemente aprendendo e desenvolvendo quase que sob medida às demandas do consumidor, as ofertas de um shopping center. Agora nos conta só um pouquinho a tua história assim, da engenharia aos shopping centers. Como é que aconteceu isso? Bom, eu trabalhei na Mesbla, e antes de trabalhar na Mesbla, eu, obviamente, já tinha uma identificação com o varejo, já tinha uma identificação com as atividades do comércio, e na Mesbla exercitei muito, com muita ênfase, né? Eu tenho certeza que as pessoas da nossa idade lembram do que representava a Mesbla no Nossa, varejo. é um ícone. Sem sombra de dúvida, era uma referência.
Então, ao longo desse processo, eu desenvolvi diversas expansões das diversas empresas da Mesbla, tanto no contexto de divisão de máquinas e equipamentos, como varejo propriamente dito, com as lojas de departamento. E esse aprendizado me induziu a esse processo envolvente que se transforma o varejo. Foi nessa linha que eu atuei, e sempre de forma prazerosa, sempre de forma conciliatória entre o que é possível e o que se pode fazer. Essa é uma grande premissa desafiadora, né? Que serve para a nossa vida. O que é possível, né? E o que se consegue fazer, né? Eu tenho uma diretriz profissional em cima de 5 pilares. Eu até uso a formatação da mão para configurar os pilares, mas é meramente figurativo, né? Mas os pilares são fazer acontecer, não transgredir, desenvolver, treinar, e o polegar que apoia é apoiar. Essa diretriz sempre me deu uma configuração, imagina como uma mão, os dedos. Essa diretriz sempre me proporcionou uma grande objetividade, uma assertividade nas minhas ações. Claro que sempre, como eu mencionei na primeira conversa, aprendendo e aperfeiçoando todos os processos em sintonia com a modernidade das atividades. Quais são as 5 premissas, os 5 pilares? Fazer acontecer. Tá. Eu estou com dificuldade aqui de ver as minhas mãos, mas é fazer acontecer, não transgredir, desenvolver, treinar e planejar, né? E apoiar. Que legal, adorei, já adorei. Já. Pronto, muito obrigada, foi ótima a live, já aprendi bastante, está tudo certo. Agora nos conta, Edu, como é que foi a história, como é que é a história do Shopping Total? Tu tinhas uma experiência anterior também em shopping, mas aí como é que surge um elemento tão disruptivo? Da onde veio esse modelo? O que vocês fizeram para realmente configurar a modelagem do Total? Eu já tinha atuado no segmento de varejo, na Mesbla, como eu mencionei anteriormente, e surgiu a oportunidade de eu trabalhar especificamente em shoppings no Praia de Belas. Quando eu trabalhava na RBS, a RBS era detentora, era uma das sócias do projeto do Praia de Belas, e aí surgiu uma oportunidade, eu fui trabalhar no Praia de Bela como representante da RBS, na oportunidade de uma das sócias do empreendimento. Aí desenvolvi atividades lá, tive bastante relacionamento, e aí constituí uma empresa especializada em shopping center. Na época era Produ Shopping, que os meus amigos naquela época ainda continuam trabalhando com essa identificação. Naquela oportunidade, surgiu uma alternativa de eu desenvolver shopping centers fora do contexto de Porto Alegre. Daí eu fui fazer o shopping de Blumenau, depois eu tive envolvido diretamente com o shopping de Joinville, trabalhei também na reforma do Miller de Curitiba, e diferentes shopping centers nesse período eu tive envolvido, tanto no Brasil como fora do Brasil. E esse aprendizado ele foi evoluindo de tal forma que, quando eu estava em Joinville, surgiu uma alternativa, porque os sócios estavam articulando um novo negócio, uma nova alternativa e uma nova modelagem. E surgiu a alternativa na oportunidade na área que era da Brahma. Ainda não havia uma definição urbana, mas existiam, obviamente, as prerrogativas de preservação do prédio, que, aliás, é um acervo patrimonial incrível. Aí eu me envolvi de forma direta. O grande idealizador desse processo na época era o Rubens Jacotig, que faz parte de um grupo de empresários muito bem-sucedidos do Paraná, que também tinham participação societária lá no Miller de Joinville. E aí surgiu esse convite. Eu fiquei, no primeiro momento, part-time. Depois, no segundo momento, fiz uma imersão exatamente para idealizar
e implantar um novo empreendimento com essas características que tu conheces. Esse processo, ele, num primeiro momento, ele gerou uma grande dúvida, porque a referência eram os shoppings do Iguatemi e do Praia de Belas. Isso. Praia de Belas, onde eu tinha atuado, implantei o empreendimento e rodei o empreendimento. Então, naquele primeiro momento, houve um certo, até de forma muito clara, muito desconfiados, né? O que é isso? O que vai ser? E a gente implantou um modelo onde não tem aluguel percentual na sua grande maioria das operações, não tem custo condominial identificado, é uma modelagem diferente, é uma configuração diferente, dirigido por uma parcela muito específica de consumidores. E esse estabelecimento, então, se constituiu, ele nasceu sob a ótica do tudo que você quer por muito mais foi o segundo momento. Né? Mas tem descontos e muito mais no primeiro momento. E depois, tudo que você quer por muito menos, sempre em sintonia com a diferença do atrativo de um empreendimento. Depois, shopping completo para você, é você total, até chegar nessa configuração de hoje, que ela é bastante múltipla, né? Bastante diversificada, que é bom para comprar e ser feliz. E aí, o ser feliz tinha uma alternativa mutável, né? Que era ser feliz, se emocionar, se encantar, amar. E aí resultou na configuração que hoje está em uso, que é presente a todo momento. Então, o shopping se desenvolveu nessa linha, com um mix diversificado, vocacionado para a parte intermediária da pirâmide. Ele não vinha para competir com um processo mais elitizado, mais caro. Ele se propõe a ter um foco da acessibilidade, um foco do bom preço, da alternativa, da diversidade. E isso foi se consolidando ao passar do tempo. Nós estamos fazendo 20 anos. Tu podes imaginar a transformação que nós passamos durante esse período, com as mais diferentes participações e implicações que o mercado nos impôs, mas sempre vocacionado e nunca abdicando dessa missão de ter a diversidade acessível. Nos conta a respeito da implantação, porque vocês escolheram uma área que, ela, por si só, complicada, porque obrigatoriamente passa pela burocracia, na medida que nós estamos falando de um patrimônio histórico de Porto Alegre. Por que vocês escolheram essa área e como é que foi a implantação do sistema ali? Bom, no primeiro momento, nós trabalhamos especificamente na idealização da ocupação dos espaços. Construímos uma área mais significativa, né, que é o prédio 7, que tem a grande maioria das lojas, e fomos planejando progressivamente a ocupação dos espaços tombados daquele acervo cultural e arquitetônico do arquiteto Théo Despan, que sem sombra de dúvida, é uma grande referência. O Total, no Rio Grande do Sul, é o único shopping center que contempla essa alternativa de preservação e atividade comercial. Então, se desenvolveu nesta atividade um projeto com a construção de um prédio de grandes proporções, combinando e convivendo de forma harmônica com os prédios tombados. E essa combinação ela foi pautada por um processo de grande receptividade por parte dos lojistas. Nós, na oportunidade, já tínhamos obtido a sinalização positiva da companhia Zafre. A companhia Zafre tem um supermercado, e era um elemento interessante que combinava e harmonizava essa questão que se predispôs à contemplação. Então, se desenvolveu isso de uma forma bastante alinhada, bastante, eu diria assim, ajustada, né, com os objetivos, e se aliou a isso a receptividade do bairro, que nos recebeu muito bem. Passamos, obviamente, por adversidades, né? Naquela época existia uma visão bastante retrógrada
em relação ao desenvolvimento, em relação à ocupação de espaços de patrimônio histórico, mas com bastante jeito, com bastante habilidade, se tramitou os processos com uma certa morosidade. Chegou num determinado momento que até nos assustou. Nós ficamos até assustados, e o seu Rubens, né, o Rubico, que é uma denominação bastante carinhosa, ele não estava acostumado. Ele, em Curitiba, tinha um viés desenvolvedor, um viés receptivo, e nós estávamos nos deparando aqui com, naquela época, 20 anos atrás, com uma relação com o poder público restritiva. Eu te diria até, tivemos à mercê de perdermos o empreendimento, porque estava ficando muito difícil de convencer dos propósitos bem intencionados, da boa prática e da configuração que pretendíamos implantar. Esse processo foi se delineando até que surgiu a oportunidade, com a intervenção do Ministério Público, que foi presente, e se conseguiu superar todas as adversidades que o momento e a gestão pública municipal da época estabeleceu como rotina. Era realmente um calvário tratar desses assuntos de uma forma mais direta. É nessa situação, ou nesse momento, mais ou menos, que surge aquela frase: é só mais um pouquinho, seu Rubico. É isso? Eu imagino que a Silvia tenha compartilhado contigo essa referência. O que aconteceu? Que frase é essa? Realmente foi emblemático essa fase. Nós estávamos já alguns meses sem receptividade, sem evoluir nas performances necessárias, e com um empresário bem-sucedido, com um histórico de grande habilidade, eu fiquei muito preocupado, né? E ele também, ele disse, olha, então vamos ter que desistir. E eu fiz uma última tentativa, né? Numa situação bastante peculiar. Mais uma vez vamos tentar. E aí a gente conseguiu superar uma etapa significativa, que era a aprovação dos projetos para darmos início às obras e, consequentemente, implantar esse empreendimento. Mas na verdade, o senhor Rubico é o senhor Rubens. É o seu Rubens. Tá, e aí... Rubico é uma maneira carinhosa de se referir ele. Mas ele queria desistir do negócio? Na realidade, as dificuldades estavam nos encaminhando para uma desistência. Uhum. E ele, reiteradas vezes, pautado por um otimismo, pautado por um processo desenvolvedor, mas ele, sabe, as pessoas começam a se preocupar. Não estava havendo receptividade, não havia um rito muito lógico, alternância de interlocução. Era um mecanismo de não fazer acontecer, contrariando um dos meus pilares que o empreendedor bem-sucedido faz acontecer. Mas eu também tenho uma vaga lembrança de uma foto no jornal em que tu estavas na porta se não me engano, da prefeitura. E aí, o que aconteceu? Tinha um barbeiro ali, não me lembro bem dessa história, mas tinha um barbeiro? O que houve ali? Isso foi uma outra situação. Passado esse período da incerteza, se vamos ou não vamos, nós avançamos. Mas aí, depois do EVU, que é necessário para se tramitar, começaram a surgir os embaraços dos projetos. E, em um determinado dia, na prefeitura, no gabinete do prefeito Fogaça, estava o saudoso vice-prefeito Eliseu Santos, que depois veio a falecer no processo. Ele me disse assim: Eduardo, se isso for aprovado, tu corta essa barba? Eu, na época, tinha uma barba mais densa, mais volumosa. Eu disse, é claro que eu corto. Daí passaram mais 2, 3 semanas, eles me chamaram no gabinete do prefeito e ele disse, olha, foi liberado, vocês podem iniciar o projeto, mas nós queremos que tu corte a barba. E eu fui surpreendido por esse processo
E ele disse, não, eu estou com um barbeiro aqui na entrada do prédio, da prefeitura velha, e aí eu sentei na escada da prefeitura, Não! esse prefeito, assim, Daí perto? e o próprio vice-prefeito me cortou a barba. Foi uma jogada assim, me pegou de surpresa, não sabia o que fazer, mas fluiu tudo bem, saí de lá renovado, com a autorização na mão e sem a barba. Mas feliz da vida. Feliz da vida. Mas foi emblemático porque tanto o Fogaça quanto o Eliseu, eles vibravam com a possibilidade do empreendimento. Eles sabiam que a geração de emprego e renda seria proporcional ao negócio. Na oportunidade, nós sinalizávamos em torno de 2.000 empregos indiretos e 200 empregos diretos. Não dá para subestimar para uma cidade uma geração de emprego e renda e numa revitalização de uma área importante, com um acervo patrimonial, uma área tombada, com recursos oriundos de empresários de fora do Estado, exatamente para a idealização desse projeto. Que loucura, então, a irmão. História da Barba faz parte. E na hora em que o shopping foi autorizado, a construção do shopping, quanto tempo vocês demoraram para preencher o shopping com os lojistas? Demorou. A locação foi um sucesso. Eu dizia para a Silvinha e para os demais colaboradores na época, o Cláudio, enfim, o time de comercialização, eu dizia, esse empreendimento é bem simples, não tem aluguel percentual, não tem taxa condominial, não tem fundo de promoção e propaganda, ele é bem objetivo, é bem assertivo, o lojista vai saber quanto que ele vai pagar. Então foi um sucesso as vendas, as locações, no caso. Venda quando a gente fala na referência da operação. E um ano demorou. Um ano praticamente. Só um ano? Só um ano. Nossa, mas foi um processo bastante rápido. A Engenho Sul era a empresa que desenvolvia todo o processo construtivo. Existiam alguns profissionais lá de Curitiba, outros aqui de Porto Alegre. Então, esse processo foi um processo rápido, Suzana. Não teve muita... A grande morosidade foi no início, na obtenção do EVU e depois na obtenção da aprovação dos projetos. Nós só fomos a conviver novamente com dificuldades quando a gente foi complementar o projeto para a ocupação dos espaços tombados. Aí foi uma outra caracterização. Com esse aprendizado, eu tenho dito sempre, o patrimônio histórico é uma referência muito intuitiva, muito sensitiva. As regras são muito típicas e particulares da interlocução. Então, cada interlocutor tem um processo interpretativo, isso pode, isso não pode, isso eu acho, isso eu não acho. E a gente começou também, no segundo momento, a ter um pouco de dificuldade. Diferentemente do que é a realidade hoje com o poder público. O poder público hoje é bastante assertivo. Ele te diz, pode, da seguinte forma. Naquela época, dizia, não pode. Mas por quê? Porque não pode. Então, havia essa dificuldade. Hoje, Porto Alegre está vivendo um momento mais mágico, mais progressista, mais desenvolvedor, porque mudaram os agentes. Hoje há uma relação desenvolvedora, empreendedora, no sentido de transformar Porto Alegre na cidade alegre como ela merece. Com certeza. Agora, assim, eu me lembro também de outro episódio, que é claro que, como todo empreendimento, nós não temos só flores, né? E vocês passaram uma situação muito complicada e foi muito triste, aquela situação do incêndio no shopping. O que houve ali? Como é que vocês se relacionaram com os lojistas? Aqui foi uma diversidade para o projeto assim, muito grande, foi bastante complicada. Foi em 20 de 7 de 2007. Veja só, 2007 e 2007, uma coincidência. Logo depois do acidente que houve da TAM no aeroporto de Congonhas. Para você ter uma ideia, o acidente foi dia 17 ou 18 e o incêndio foi dia 20.
Então, o clima estava super tenso, muito complicado, e o incêndio foi de grandes proporções. Nós ficamos com 93 dias do shopping, o prédio 7, fechado, mais de 350 lojas inoperantes, porque o incêndio não atingiu todo o empreendimento, mas a fumaça, a fuligem, os sprinklers, aquela água que os sprinklers oportunizam quando há um princípio mais significativo de incêndio. Então, esse processo passou por um desgaste muito grande. A gente desenvolveu uma relação muito direta com os lojistas, com adversidades normais. Era uma experiência nova, era uma experiência trágica, e que nós conseguimos, com o time de gestão, superar isso, reconstruindo. Tivemos muito poucos lojistas desistiram, muito poucos lojistas desistiram, porque se exercitou todas as ferramentas necessárias para a continuidade do negócio. Foi esse período de convivência, tiveram algumas manifestações que nos marcaram muito. Uma delas foi um abraço que a comunidade, os vizinhos fizeram com o shopping, espontânea, sem qualquer iniciativa nossa. Foi uma coisa assim que nos tocou muito fortemente. E depois a receptividade do poder público, da Secretaria do Trabalho. Fizemos uma grande feira lá no Cais Mauá, onde todos os lojistas tiveram mercadorias danificadas. Se fez uma grande feira de produtos que foram danificados e trabalhamos lá durante 2 semanas. Foi um sucesso de venda, de público, de fluxo. Enquanto isso, nós trabalhávamos na obra para recuperar, pintar, restabelecer. Terminado esse processo, esse desgaste, sobraram grandes amigos, sobraram grandes relações com os mais diferentes lojistas, e foi uma pequena parcela que descontinuou o negócio. Não foram mais que 10 lojistas que deram descontinuidade de suas atividades, porque os empreendedores não me proporcionaram todo o apoio necessário para a gente conduzir a negociação, conduzir as tratativas, repor as suas atividades, montar novamente as lojas, enfim. Podes imaginar o que representa um sinistro num empreendimento dessas dimensões naquela oportunidade, né, em 2007. Tu estás nos contando particularidades do que a gente chama no marketing de crise. E vocês fizeram, pelo que eu estou entendendo, um trabalho de relacionamento com os lojistas e com a comunidade que haviam feito, maravilhoso. Nos conta um pouquinho, porque todas as empresas passam por dificuldades, né, Eduardo? Por situações que não são planejadas, situações que são absolutamente inusitadas e, algumas vezes, situações graves, como, por exemplo, um incêndio. Como é que vocês reagiram? Que tipo de comportamento vocês tiveram com os lojistas? Nós tínhamos um plano de contingência desenvolvido, mas não dimensionado àquela proporção. Tu imaginas, é difícil da gente prever as causas e as consequências de um sinistro dessa magnitude. Claro. Mas o plano de contingência tinha as diretrizes delineadas, tinha as providências necessárias, e nós optamos em fazer uma grande reunião com todos os lojistas num dos prédios do complexo do Shopping Total. Foi no prédio 4, dentro das instalações, na época era o Tronics. Então, tu imagina, era uma comunidade de 450 lojistas, que não se resumiu aos próprios lojistas. Vieram os gerentes, os sócios, os amigos dos sócios, e veio de todo tipo de demanda, todo tipo de pleito. E aí foi o uso da transparência, o uso da verdade e, principalmente, da grande boa vontade de repor e reativar o empreendimento no menor tempo possível. Nós chegamos a compor um compromisso público de manter o número de funcionários. Foi uma condicionante da Secretaria do Trabalho na época, que estabeleceu um termo de conduta, termo de ajustamento, onde nós assumimos o compromisso de não
diminuir o número de funcionários. Isso foi superado, 93 dias depois reabrimos, teve uma certa inércia normal, né, porque foi uma coisa que ficou bem marcante, mas os outros prédios continuaram funcionando, né? Ficou só o prédio 7 que ficou interditado nesse período. Mas é uma história que, no meu entendimento, fez parte desse processo, nos permitiu tratar desse assunto com bastante clareza, com bastante transparência, e mais do que isso, com objetividade e humildade, porque não cabia outro procedimento ali, além da atividade proposta para o empreendimento. Agora, isso é uma loucura, né? Porque, embora nós saibamos que as circunstâncias adversas podem acontecer, e pode acontecer com qualquer um de nós, né? Raro que tem plano de contingência ou plano de gestão de crise pronto na gaveta para ser retirado no momento adequado. Porque é um momento tão grave, tão inusitado, que ou tu tens o planejamento anterior pronto, ou tu fica batendo cabeça. E aí não consegue acertar o passo, né? Porque o choque é enorme, o choque emocional é enorme, e tira o tapete da gente. E aí eu queria te perguntar, como é que vocês reagiram, então, na época da pandemia? Bom, a pandemia, eu costumo dizer, foi uma coisa mais completa ainda, mais complexa, porque a incerteza não dependia da gente. Quando a gente acionou o plano de contingência para o efeito do sinistro, do incêndio, dependia da gente, dependia do domínio das causas e das providências. E a pandemia nos interpôs uma situação absolutamente sem controle. E também convivemos com a incerteza e com o exercício de atividades desconhecidas por todos, na questão médica, na questão estratégica, na questão funcional. E Porto Alegre foi a primeira loja, a primeira cidade a fechar. Foi a primeira a reabrir, foi a primeira a fechar de novo e foi a última a reabrir. Então, as causas e consequências do varejo do Rio Grande do Sul, e mais especificamente em Porto Alegre, foram muito maiores do que, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, que tiveram uma relação pública com os gestores municipais, os gestores estaduais, muito mais transparente. Nós sofremos aqui o percalço das bandeiras, das bandeirinhas, das bandeiras, dos projetos e decretos da madrugada, que eram surpresas. Como esse processo é um processo identificado como todas as regiões do país, nós, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre em particular, passamos uma diversidade extrema, porque a incerteza dos procedimentos. Nós tivemos, inclusive, um episódio que nós tivemos uma autorização da prefeitura, mas uma desautorização do Estado. Nós tivemos uma data de varejo que nós optamos por fechar sob pena de termos a Brigada Militar nos fechando, apesar de ter uma autorização da cidade na época. Porque não havia um entendimento, não havia essa sinergia, essa sintonia. E esta relação de reveses, elas contaminaram todos os shoppings de forma direta ou indireta, e a consequência foi que impactou o varejo, impactou os negócios, e a descontinuidade de negócios no processo da pandemia foi muito grande. Atingiu de forma mais enfática o pequeno consumidor, o pequeno lojista, que não tinha a sustentabilidade, não tinha a estrutura para conviver com uma descontinuidade funcional pautada por uma insegurança absurda. Mas isso também nos fortaleceu, isso nos criou anticorpos, isso construiu e reconstruiu a necessidade de estarmos juntos com as entidades, com as próprias autoridades, para que haja uma permeabilidade de situações
que culminem com a harmonia necessária para conduzir os negócios que a iniciativa privada tem como responsabilidade. E com relação Tá bem? aos... Tu estás bem brifada pela Silvinha, né? Eu estou vivendo em apuros aqui. Uma coisa, com relação aos lojistas, porque tu disseste muito bem, já naquela época nós éramos colegas na Associação Comercial de Porto Alegre, tu e eu, né? E sofremos todas as agruras do processo enquanto superintendente do Shopping Total. E eu, naquele momento, também como vice-presidente de comunicação e marketing, realmente não dependia da gente, nós não tínhamos o que fazer. Como é que vocês lidaram com as relações, como é que foram as relações com os lojistas? Porque embora vocês não tivessem, enquanto coordenadores do Shopping Total, autoridade para fazer o que bem quisessem, como é que vocês assim, amainavam as relações de angústia com os lojistas? Era uma situação muito característica de cada lojista, de cada situação. Não havia assim um receituário único. Tu tinhas que ouvir as suas argumentações, as suas angústias, e ter a clareza de compartilhar com o lojista que não existia uma definição. Era uma tendência, uma possibilidade. E como eu mencionei, a convivência com diferentes critérios, com as bandeiras, isso tudo tumultuava, estabelecia uma expectativa, e depois o clima de horror, né, do fique em casa, foi uma coisa que pautou as nossas vidas, porque de uma hora para outra se criou especializações em ciência, em estatística, a imprensa, por sua vez, também contribuiu de forma muito aguda, porque teve aquela diretriz do fique em casa. As contas nós vamos pagar depois, vamos ver depois. E, na realidade, isso impactou o nosso negócio, né? Impactou as operações dos lojistas. E eu posso te dizer com muito pesar que muitos lojistas deixaram de exercer suas atividades por descontinuidade do negócio. Perderam o seu patrimônio. Alguns lojistas que fizeram parte do processo inicial formaram filhos, formaram o genro que estava na operação como gerente. E aí, quando o lojista vem falar contigo, diz, pô, mas eu formei a minha filha e agora como é que eu vou fazer? Então, é difícil. E é uma dificuldade que ela suplanta toda a argumentação que você possa ter. Tu tem que fazer parte do problema? Não, tu tem que fazer parte da solução. E qual a solução? Então, essa relação ela foi bastante desgastante ao longo do tempo, mas permitiu, como eu mencionei, que a gente se fortalecesse e pensasse novamente no sentido de desenvolver e empreender. Fortalecer, inclusive, as relações, porque uma das características do Shopping Total, na minha visão, como eu sou frequentadora, vocês têm hoje quer dizer, já tem há algum tempo, talvez desde o início, uma tendência forte ao processo de socialização, né? Por exemplo, a festa de Natal do Shopping Total é uma coisa que arrepia. A última vez que eu estive lá com vocês, junto com a Aninha, inclusive, e o Papai Noel chegando em helicóptero, aquela coisa, o adulto vira criança. Então, eu vejo que vocês têm uma particularidade de humanizar as relações, né? As frequências naquele local. Isso é um dos pilares? Como o shopping ele é extremamente promocional, nós tiramos partido de todas as datas alternativas ao calendário do varejo, que são aquelas datas tradicionais, né? Mães, pais, namorados, crianças, Natal. A gente inseriu exatamente num ambiente de lifestyle, porque tu tem lá uma série de alternativas disponíveis, espaços abertos, e nós tiramos partido dessas alternativas, como, por exemplo, ao longo do tempo a gente fez uma proximidade com o Veteran Car, e hoje o Total é um vínculo com o Veteran Car. A própria relação que tu mencionaste do Natal,
a gente identificou, nós temos um ícone característico de Natal, que é o chaminé. Isso. Papai Noel desce pelo chaminé. E a gente trabalhou que o Natal começa aqui. E, efetivamente, a gente faz um grande evento da chegada do Papai Noel que caracteriza. E há uma convergência de todos os consumidores, porque associado ao início dessa ação, tem uma ação promocional. Aliás, a ação promocional é um dos nossos pilares. A existência da socialização, da compatibilização dos consumidores, mas sempre dentro de um tema promocional. Agora nós fizemos ontem, né, a primeira parte dos 20 anos, que foi um sorteio de totaletas. Nós temos lá um processo bastante diferenciado, né, que premia os lojistas com totaletas e eles revertem as compras nas lojas do Shopping Total. Ontem nós tivemos, até posso compartilhar contigo, né, nós tivemos 3 grandes premiadas, né? A Rosângela Sade da Costa, a Janisa Gomes Dias de Oliveira e a Luciana Elizabeth Balbinotti. Cada uma delas feliz ganhadora de 20 mil em totaletas. Eu vi a Silvia fazendo o sorteio daquele mar de cupons que ela estava. Eu digo, gente, 20 mil reais. Olha que maravilha, adorei a ideia. E tu sabe que no Natal a gente fez o 1.000 por hora. A cada hora nós sorteávamos 1.000 reais. Isso tem muito a ver com a instantaneidade, com a tangibilidade do cliente em comprar e ser premiado. E depois poder comprar no próprio local. Então, essa mecânica que a gente foi aperfeiçoando, foi adequando e aprendendo, inclusive, com a ansiedade do consumidor, nos deu bastante ênfase pela conquista da destinação do consumidor nessas épocas. Há uma taxa de efetividade muito grande vinculada a essas campanhas. Além disso, a nossa relação com a comunidade, né? Nós temos lá um grupo chamado Vizinhança Total, são 2 vizinhas de cada rua, que se reúnem quinzenalmente no sentido de ter uma relação bastante direta, né, com as atividades internas e as ações externas. Então, esse processo tem muito a ver, como tu bem disseste, é uma relação de socialização e de convivência com um bairro importantíssimo, né, uma região importantíssima de Porto Alegre. Mas essa questão relacionada ao relacionamento, da onde ela surge? Esse modelo, tu importaste de algum lugar? É o modelo no qual tu acreditas? De onde vem isso? A gente vem usando esse mesmo processo nos diferentes shoppings que eu atuei. Eu fiz uma campanha no Praia de Belas, era Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Eram 20 unos, Feliz Natal, Próspero Ano Novo. E aí foi também muito vocacionado a ter uma proximidade com as pessoas, a ter um processo de proximidade. No Praia de Belas, nós quebramos um paradigma muito importante, né? Foi o primeiro shopping a abrir aos domingos. Imagina, o Praia de Belas fez 32 anos, agora recentemente, e como que se conseguiu fazer isso naquela época? Pela relação com os lojistas. Teve, obviamente, dificuldades na oportunidade, com o atrás do balcão também bate um coração, foi uma reação, mas esta política de proximidade, essa política de endomarketing com o teu consumidor e com o teu vizinho, é uma característica que caracteriza com a minha maneira de ser, de fazer amigos e de potencializar as atividades em cima dessa amizade, dessa relação prazerosa que se estabelece. Eu lembro que também usei esse mesmo procedimento nos outros shoppings, mas no total é muito promissor e o ambiente é muito receptivo, porque nós temos uma comunidade que transita e gravita no nosso entorno de forma direta no dia a dia do shopping. A Silvia ontem estava me contando
Eu achei super interessante, eu estava brincando com ela a respeito do sorteio, e ela estava me dizendo que tanto a pessoa, o consumidor é sorteado, quanto o gerente da própria loja é sorteado, o beneficiado, premiado de alguma maneira. Eu achei muito legal isso. E ela me disse, mas por que, Silva? Ela disse, porque a principal mídia que nós temos é o próprio vendedor. E é total, é claro, é óbvio, né? Isso funciona muito bem em praticamente todos os eventos da minha carreira como administrador de shoppings. Sempre teve esse conteúdo de envolver a ponta final na relação da meritocracia. E a meritocracia no sentido efetivo de distribuição de prêmios também em totaletas. Então, essa questão ela é muito bem exercitada pela Silvia e pelo time dela, porque é uma variável que nos diferencia e que adiciona atrativos para o nosso negócio. Não, e é muito interessante também essas campanhas. A Mânia está comentando aqui que é genial são as campanhas, eu concordo com a Mânia. E uma das, eu achei super interessante, que a semana passada, quando eu fui até lá, até o Shopping Total, eu vi a foto de uma amiga minha. E ela estava no Shopping Total, aí alguém perguntou se ela queria tirar uma foto, ela disse, eu quero. E aí a pessoa pegou, foi tirar, produziu e tal, e ela hoje está estampada nas campanhas do shopping. Achei legal, porque é gente como a gente, né? Não é um Claro. fora, é gente como a gente, né? Então isso cria realmente uma empatia, uma relação tão forte com aquela organização, que tu acaba querendo estar mais, frequentar mais, porque te vê como tu és, né? Pode parecer palavras desenvolvidas sob medida, mas não é. Nós temos dois clientes. Nós temos o cliente lojista e temos o cliente consumidor. A harmonia desta relação é que faz o sucesso. E se você colocar aqueles pilares que eu mencionei lá no início, se você tiver o encantamento dessas duas relações de clientes inseridas numa atividade de envolvimento e de encantamento, e principalmente de adesão, as coisas acontecem com muito mais facilidade, com muito mais eficiência. Para isso, é importante a gente sempre enaltecer. É um time, não é o Eduardo Ultramar, absolutamente, é um time. É um time de artistas que tem que fazer acontecer todo dia, toda hora, de uma forma diferenciada, de uma forma atraente, de uma forma simpática, e nunca abdicando da humildade na relação com as pessoas. Nós vamos agora dar continuidade a um trabalho de processo de reciclagens. Nós fomos o primeiro empreendimento a implantar um processo de reciclagem, inclusive com um aplicativo que remunera quem deposita os itens recicláveis. Isso é uma maneira também muito direta, e não é demagógica, porque eu acho que reciclagem e sustentabilidade tem que fazer parte do nosso objetivo. Uhum. Então, essas questões, elas caem numa simpatia óbvia, né? Porque você não tem reação contrária a pessoa, menos os ecochatos, né? Os ecochatos aí criam uma relação diferente. Mas quem tem proposições objetivas de sustentabilidade, de manutenção dos processos, ele tem mais êxito e mais possibilidade de êxito. Esse modelo do shopping, tu é uma pessoa que circula bastante pelo mundo todo e tem algumas relações também com outros shoppings fora daqui. Esse modelo do Shopping Total, ele foi importado ou ele é sui generis? Ele foi tropicalizado, né? Porque existem alguns empreendimentos nos Estados Unidos, na Europa, que têm essa configuração por serem instalados em áreas de grande fluxo. Uhum. Então, se criam, né? Hoje em São Paulo tem estações de metrô que têm shoppings com essa modelagem, que foram idealizados posteriormente. Mas o Total ele recebeu a contribuição de diversos agentes, pela experiência. Os empreendedores do Shopping Total são empresários bem-sucedidos. E essa foi
a consolidação das múltiplas experiências num modelo que ofertasse tudo aquilo que o lojista, o cliente número um, tinha como rejeição. Uma das rejeições era o alto custo condominial, a incerteza de saber quanto que ele iria pagar de aluguel, a incerteza do valor condominial, a incerteza do fundo de promoção. Então, se criou uma metodologia que o lojista sabe quanto vai pagar. Ele tem consciência de quanto ele vai pagar. Como eu mencionei, esse era um dos itens dos shoppings tradicionais, e eu tive uma atuação muito intensa em shoppings tradicionais. A gente foi identificando quais eram os agentes reativos que os lojistas citavam. E nós fomos mitigando, minimizando esses indicadores, exatamente para oferecer uma modelagem mais atraente, mais vocacionada para essa relação de venda dentro de um shopping center. Ou seja, né, estar perto do cliente, estar próximo do cliente, com ouvidos abertos, com percepção na alma, né, para saber, para identificar exatamente o que ele deseja. Né? E ficar, principalmente, Suzana, atento, porque a dinâmica do varejo, a dinâmica da digitalização, a dinâmica do mercado, as ofertas dos aplicativos, tudo isso impacta o nosso negócio. Então, nós temos que ser criativos. Precisamos desenvolver adequações nas ofertas, nas exposições, no tratamento, para poder equilibrar essa relação. Já se descaracterizou de forma definitiva, não, os shoppings vão acabar, isso é muito comum, alguns catastrofistas externarem essa opinião, vai acabar o shopping. Eu quero dizer para ti, Suzana, que o shopping está cada vez mais se consolidando na relação da convivência, a necessidade de ver e ser visto. Porque você compra um produto e você precisa ter o prazer de ostentá-lo. Faz parte do estar bem e o ser. As coisas andam juntas. E essa necessidade, ela precisa, então, que você faça as adequações. O Shopping Total hoje tem uma faculdade Moinhos de Vento, tem academia, tem uma grande unidade da Unimed, tem o supermercado tradicional, o melhor supermercado do Rio Grande do Sul, tu tem lojas de todo tipo, de todas as formas, mas sempre atuando numa faixa focacionada de clientes. E esta relação é aditivada por essa metodologia de promoção, de modernidade, de inovação, de relações humanas. Porque imaginar só botar fluxo dentro de um shopping é atividade, em tese, de um gestor. Então, você tem que criar o fluxo e também criar as oportunidades dentro do tenant mix, que compõe esse shopping, para que o lojista atenda a demanda do cliente. O Amélio Júnior, que está participando conosco aqui, teu amigo, ele fez uma observação agora bastante importante e significativa no meu ponto de vista. Eu estava reparando na semana passada que ao longo do Shopping Total tem cadeiras e poltronas assim soltas, né? E uma das coisas que eu fiquei observando eram os senhores que estavam ali, possivelmente saindo de casa, né? Cada um com o seu celular, mas uma tentativa de estar inseridos no social, no ambiente social. E eu reparo hoje que os shoppings são ambientes que fazem com que as pessoas realmente queiram sair de casa para se distraírem, para virem, serem vistos, e às vezes para ficar, na verdade, na sua solidão, mas junto ao público. E Sim. Eu acho que quando fala sobre isso, exatamente minimizar quais são as dores, me despertou isso a semana passada, quando eu fiz essa observação, eu digo, mas que interessante, tem 4 poltronas ali, 4 senhores, cada um com o seu celular, mas eles preferiram ficar no Shopping Total ao invés de ficar na sua casa. E não me deu a impressão que eles estavam acompanhados ou à espera de alguém. Me deu a impressão que eles realmente iam sair de casa para procurar um lugar público. Tu veja que na pandemia,
o primeiro segmento que mais se capitalizou pelo fique em casa, pelo isolamento, foram as atividades de conforto, de mobiliário, de cama, mesa e banho, enfim, as atividades da casa, porque as pessoas tinham que ficar em casa. Então, esse segmento teve uma performance bastante significativa, mas agora, com as casas mobiliadas, as casas legais, tem que ter pessoas. E pessoas só tem em grandes lugares que reúna segurança, acessibilidade, estacionamento, diversidade para que as pessoas se sintam felizes. Essa felicidade, ela se concilia na relação do espaço. Muitos acham que aquilo é estacionamento de clientes. Não é. Porque sabe qual é o freio de mão do consumidor? Não. É quando um casal anda de mão dadas. Um casal caminhando no mall, anda de mão dadas, e aí a mulher vê um e ele usa o freio. O freio é a outra mão. Então, no momento que tu oportuniza uma cadeira de balanço, lá no Total as cadeiras são de balanço, ele fica literalmente numa cadeira de balanço enquanto a mulher exercita o que ela mais gosta. Outra questão importante nessa política de ajustar as faixas consumidoras, é muito comum determinados dias tu ter assim uma predominância da família Miranda. A família Miranda é aquela que mira e anda, que não compra nada. Mas esse exercício de estar caminhando, vendo, ele potencializa compras futuras. Então, o Miranda é um chavão que eu utilizo há muito tempo, exatamente para trabalhar com esse processo que você precisa ter o fluxo, você precisa ter o fazer shopping para depois vender. Eu queria te perguntar, já que nós estamos chegando nos momentos finais do nosso bate-papo aqui, eu queria que tu nos contasse uma história, uma das histórias do Shopping Total, que são aquelas que tu guarda como tesouro no teu coração. Puxa vida! Existem diversas. Eu posso te dizer, olhando assim de forma bastante objetiva, superado o incêndio, né, superado a pandemia, eu acho que uma só história não é o suficiente, Suzana. Eu acho que a gente tem que fazer um repórter de 20 anos que fizeram boas coisas para nós. O mercado nos recebeu muito bem. Isso para nós sempre foi muito gratificante. Então, eu declino de identificar apenas uma história. Eu acho que o bairro, a cidade, as autoridades, o consumidor, o lojista e a mídia sempre foi muito simpática com a gente. Sempre nos viu com bons olhos, sempre entendeu. E isso faz o que eu pretendo te dizer, que isso é uma história mais ampla de relacionamentos e de realizações. É difícil a gente pensar nesse contexto uma única história, porque o shopping tem 1000 facetas que podem e devem ser enaltecidas nessa relação ao longo de 20 anos. Nós estamos agora nos preparando aí para os próximos 20, temos alguns projetos bacanas que eu oportunamente vou compartilhar contigo, coisas boas, muito boas, aliás, que vão estabelecer um upgrade importante para o shopping e que, quando for oportuno, eu vou compartilhar contigo pela representatividade da tua informação e da tua formação de opinião. Obrigada, que maravilha. Eu só queria te perguntar uma coisa que passou batido e eu gostaria de voltar. Tu estava falando para nós a respeito depois do incêndio, e aí houve um abraço espontâneo da comunidade, foi isso mesmo? Sim. Foi uma iniciativa da comunidade da Gonçalo e da Pinheiro Machado, e depois houve um engajamento. Eles abraçaram o shopping. Isso na época, deu uma emoção muito grande. Primeiro porque foi uma iniciativa da comunidade.
quando eu não me lembro quem me chamou, e nós fomos lá, realmente aquilo tocou no coração da gente. Porque eram lojistas, eram vendedores, eram funcionários, eram vizinhos. Se criou uma corrente, não uma corrente para descontinuar um projeto público, como agora recentemente houve uma iniciativa contrária ao desenvolvimento lá do Parque da Harmonia, o famoso Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, que eu, às vezes, não consigo entender como que as pessoas jogam contra, fazem gol contra a própria realidade. Exatamente. Mas o que me chamou a atenção nesse episódio do abraço é que foi um movimento espontâneo, porque existem os movimentos que acontecem no abraço, mas eles são orquestrados, né? E não foi o caso aqui. Não. Foi uma iniciativa espontânea de um grupo de pessoas alheios à administração, porque a gente não teria nem lucidez para ter uma ideia tão bacana quanto essa. Bárbara, eu quero te agradecer muito, porque nós tivemos agora um momento de uma aula de relacionamento humano, uma aula que transcende de uma organização para a sua comunidade interna e externa, e quando se nota um movimento espontâneo como esse do abraço, ele certamente é uma construção, não é algo solto, é uma construção de um organismo que preza a sua comunidade, preza as relações humanas e, portanto, tem a devolutiva da relação humana. E eu eu quero te parabenizar, a ti, a Silvia, a toda a equipe de vocês, porque realmente é um prazer estar no Shopping Total. E quando nós temos conversas como essa de agora, a gente percebe que esse prazer e essa alegria é pensado e é construído a partir do coração. Isso é muito legal. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu é que agradeço, Suzana, o carinho e a fórmula que você utiliza para caracterizar essas trajetórias. E eu me sinto lisonjeado de ter participado desse teu programa. Obrigado. E aí eu me permito fazer uma colocação assim para descontrair. Agora vamos torcer para o Internacional, que vai fazer um jogo importante daqui a alguns minutos. E o pessoal que, infelizmente, não tem para quem torcer vai ficar no sofá. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo. Beijo, Su. Um beijo, Marli. Obrigado. Tchau, obrigado. Obrigado, querido. Tchau, tchau.